vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Aleluia, aleluia. Bendita a palavra que faz libertar. Aleluia, aleluia. Bendito a palavra que faz libertar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis nem ouro, não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, deixa sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e de Gomorra serão tratadas com menos rigor, com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Bonito. A vossa palavra, Senhor, neste encontro da Eucaristia, aprendemos uma grande lição. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Neste encontro das comunidades, aprendemos uma grande lição. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Neste encontro de comunidades, é importante
perceber que na igreja, a igreja de Jesus Cristo, não existe, ou não poderia existir sem comunidades. Que isso é base no Evangelho. A partir de um primeiro exemplo divino. Por exemplo, toda oração na igreja começa em nome de quem? Só do Pai? E termina com quem? Não. Começa com os três e termina com os três. Somos batizados em nome de quem? Somos enterrados, sepultados em nome de quem? Todo o sacramento da igreja é colocado a ser vida em nome de quem? Veja, a Santíssima Trindade é o primeiro exemplo de comunidade. Está presente em toda a ação da igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, por que a tendência do ser humano é cada um por si? Que diabo tem no coração humano que a nossa tendência é buscar até a salvação, até na reza, a gente só reza para si. E não se lembra que todo começo de oração não é individual, é coletiva. Já pararam para pensar nisso? Até a oração que Jesus nos ensinou, as duas primeiras palavras quais são? Pai nosso. Ninguém diz Pai meu. Até os criminosos que rezam quando mata um, eles dizem que Deus é nosso. Jesus não deixa brecha para atitudes egoístas. Já parou para pensar nisso? Vários grupos da igreja, padre, né? Não param para pensar nisso. Muitas vezes a gente usa de atitudes grosseiras para dividir os irmãos. E não percebe que a beleza da igreja é isso aqui. Quantos grupos diferentes da sua mística, mas a Trindade é a mesma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o foco, a direção final, todos caminhamos para a vida eterna. Mas só que a vida eterna, ela não começa depois da morte. Ela já começa no ventre materno. Não é nem no batismo, mas é na concepção, no ventre da sua mãe. Pela graça de Deus, nós fomos gerados. Esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Repare que beleza é isso. Então nós não somos filhos do pecado no sentido negativo da palavra. Somos filhos da graça de Deus. Então vocês que estão aqui, nós todos, somos de uma origem graciosa. Isso é bonito ou não é? Então diga isso para os seus filhos, seus parentes, quem está com doenças mentais. Para com isso, rapaz. Você é filho da graça de Deus. Porque tem muita gente que explora mais o pecado. Você é filho do pecado. Ei, calma. Nós somos filhos do amor de... Então, essa primeira comunidade, ela é fundamentada no amor. Na entrega de vidas. Você não pode falar do Pai sem o Filho e sem o Espírito Santo. Você não pode falar do Filho sem o Pai e sem o Espírito Santo. Você não pode falar sem do Espírito Santo sem juntar os outros dois, o Pai e o Filho. Falou em um e fala em todos. É tão bonito quando você vê grupos, famílias unidas, mexer com um, mexe com todos. Isso é bonito, é reflexo do amor, da união, da corresponsabilidade. Então a igreja é isso também, ou deveria ser assim. Na sua diversidade de culturas, de espiritualidades, mas vivenciar
a eternidade que vem que marca o nosso nascer e o nosso morrer. Vive a nossa gestação lá no ventre da mãe, a nossa vida até a nossa partida. Somos marcados pelo Espírito, o sopro da vida amoroso de Deus. Aí as comunidades eclesiais de base, elas nos fazem recordar o quê? Que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, ele lembra das ações do Pai. O Pai que criou o céu e a terra, fez esse mundão, essa beleza de Deus, a criação inteira. Deus fez esse mundo para quem? Ele precisa do mundo? Deus come? Bebe? Não, precisa disso. Ele fez, é dele porque ele fez. Só que a Bíblia diz que ele fez o mundo ao nosso dispor. Não é verdade? E desse a raça humana, tome conta. Aí vem o diabo e inventa a cerca. Inventa o latifúndio. Inventa as armas para defender o quinhão maior para os ricos. Aí vem a injustiça, não é? As opressões, as desgraças. Aí entra o sofrimento humano. E Jesus veio reclamar que a criação que Deus fez estava sendo vilipendiada. Os pobres estavam excluídos, a natureza está sendo explorada. Isso é bíblico. E até hoje mudou alguma coisa? Mudou a condição de vida de muita gente. Mas foram nas comunidades, desde os primeiros cristãos, o movimento da comunal sabe disso. E quem lê a Bíblia sabe disso. Atos dos Apóstolos. Não havia necessitado entre eles. Vamos repetir? Está lá, capítulo 2, Atos dos Apóstolos. Que eles viviam unidos em oração e repartiam o pão entre eles. Ao longo dos anos, eles incomodaram os ricos daquele tempo. Porque os pobres, unidos em comunidade, era a igreja de Jesus. E a gente tem notícias através de documentos que eles se uniam para defender o direito dos pobres. Que naquele tempo havia muita escravidão. Por exemplo, a missa era uma reunião de família e cada um levava um alimento para a missa. E eles alimentavam os pobres. Os primeiros cristãos que eram escravos, os primeiros cristãos que não tinham trabalho, quem sustentava era a comunidade. Até uns 30 anos atrás, o Brasil era assim ou não era? E vocês que são aqui do Ceará, sabem muito bem o que é seca e fome, não sabem? Quem se lembra disso, levante a mão. Quem passou por isso, aperreio, levante a mão. Pronto. E quem salvou os pobres? Foi a união dos pobres. É verdade ou não é? Quem salvou os pobres foi a união dos pobres. Lá em Sergipe não foi diferente. No mundo todo, a história de fé, a salvação passa pela formação de comunidades, pela união dos pequenos. E a igreja no Brasil, da América Latina, entendeu isso. Entendeu a partir do Atos dos Apóstolos. Lá em Sergipe teve um poeta chamado Jorge Pereira Lima. E ele dizia assim, ele percebeu como é bom quando os pobres entendem que o Evangelho veio para eles. E quando eles entendem, a comunidade ganha força. Aí ele fez um canto que vocês conhecem. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acredita no menor. Eu acredito que o mundo será melhor se acreditar no menor. Vamos de novo? Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Quando os pequenos criarem o seu bem-estar comum,
sentindo as necessidades que padece cada um. Unidos a Jesus Cristo, nós todos seremos um. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar. E assim as comunidades foram ganhando forças e foram entendendo que o fermento do Evangelho é gerador de vida, porque o próprio Jesus disse isso: eu vim para que todos tenham vida em... E não falou todos, alguns como sinal de alguns privilegiados. Ele falou todos, todos. E tenham vida em abundância. Então a luta por desigualdade, a luta por justiça, por direito, foi ganhando corpo no povo que acreditou. Aqui nós teremos representantes indígenas, não é? De várias aldeias, representantes quilombolas, sindicatos, associações que testemunham essa fé. E o Nordeste tem sido essa voz profética em defesa da vida. Nós nordestinos, muita gente desse Brasil acreditou no fermento do Evangelho. Lá na Rússia tem um escritor chamado Leon Tolstói, ou Tolstói, não sei. Ele dizia assim: só é capaz de entender o Evangelho a partir dos pequenos. Porque a Bíblia foi escrita para os pequenos. Foi para produzir, levantar a esperança da vida. Como é que você pode dizer a todo mundo que Deus criou o mundo para todos, e que quando você olha para a realidade, está lá um juiz que ganha mais de 100 mil reais por mês e uma lavadeira de roupa que luta para ganhar pelo menos a metade de um salário mínimo? É assim que acontece ou não? Isso é coisa de Deus? Não é. Vocês trabalham para ganhar um salário mínimo, suado, ou até conseguir um emprego. Enquanto isso, parlamentares, não sei quantos milhões por mês caem na conta. E quem é que paga a conta? Nós. Então, a união dos pobres nas comunidades é para se alimentar da palavra de Deus e entender que o projeto da vida é para todos e denunciar aqueles que agridem a nossa vida. E não dizer que as desigualdades, as injustiças, desculpa dizer, as safadezas que tem por aí, são coisa de Deus. Para com isso. Ah, eu ganho isso porque Deus me ajudou. Ei, para com isso. Isso é imoral. Os bispos estrangeiros, europeus, vários deles dizem: nenhum país da Europa paga tão alto um salário de um juiz como no Brasil. Nenhum. É para dizer isso. As comunidades é para abrir os olhos e para estarem juntos. Não se isolem. E no tempo atual tem uma cultura nova surgindo para estimular o individualismo. De um lado é bom, porque a tecnologia melhorou muito. Mas de outro lado, botou para ferrar na gente. Que bichinho é esse? Hein? Que bichinho é esse? O celular. O bichinho é bom demais, não é? Quem não tem celular aqui, levante a mão. Quem não tem, é mais fácil. Até o padre. Quem não tem? O bichinho é bom, não é? Agora o desgraçado vicia ou não? Quem está viciado em celular, levanta a mão. Quem mentiu aqui, levanta a mão. Veja. Até, ó, não acuse o padre que ele é viciado também, é? Olha, não diga, não olhe para ele ali. O seminarista, deixa eu ver a cara. Tu leva o celular para a cama? Seu bonitinho, desperta, estou vendo, venha.
Olha, repare só, é engraçado, mas tem uma coisinha aí. Todo mundo, vocês sabem, que a gente vê as informações, a medicina diz o quê? Que o uso do celular excessivo faz bem ou mal? Mal. Todo mundo sabe disso. E a pergunta é, você se controla? Então se prepare para a conta que vai chegar para a sua saúde. Primeira questão mental. Né? Muitas famílias não têm paciência para educar os filhos e o bebezinho já nasce com o celular no colo. É assim ou não? Na sua casa é assim? Repare. Aí cada um, veja. Aí você chega numa casa, 5 pessoas, na hora das refeições ou à noite, 5 celulares, cada um com o seu. Que vida comunitária é essa? Então a vida comunitária está ameaçada. Muitas vezes, a vida comunitária, você deixa de conviver na vida real para levar uma vida virtual. Concordam? E isso é bom? Não. Nós temos notícia que aqui no Ceará, aqui em Iguatu, várias pessoas idosas estão sendo esquecidas. Mães e pais de família esquecem de ligar, de visitar seus pais. Já aconteceu aqui, por exemplo, de encontrar pessoas idosas mortas sozinhas? Já ou não? Já. Esqueceram. Ou então a pessoa da casa, ou o pai e a mãe, viciada no celular, esqueceu o bebê dentro do carro. Ou não vai para uma reunião da comunidade, porque tem que ver não sei o que no celular. Até a vida da comunidade está perdendo o corpo por causa dos nossos vícios na tela. Até os times de futebol do interior, daquele joguinho de final da tarde, não conseguem formar 2 times, porque os meninos estão com o celular em casa. Já se deram conta disso ou não? Até aqueles times de pelada, de ponta de rua, não conseguem formar nem 2 times mais, porque a meninada está no celular. A cultura da virtualidade está fazendo a gente objeto da tecnologia. Quem é mais importante, a tecnologia ou o ser humano? E está acontecendo o quê? Está sendo invertidos os papéis. O Papa Leão XIV, ele escreveu um documento, a Magnificas Humanitas, né? Que ele reflete sobre isso. Nós estamos perdendo a capacidade de nossa humanidade. E está fazendo um mal danado. Lá na aldeia indígena. Lá na ponta de rua da comunidade. Na grande cidade. Na sua casa. Porque você não consegue conviver mais. Porque a educação não está passando mais por você. Você não está nem aí. Porque até você entrou também na cultura da virtualidade. E aí, ao invés de sermos dominadores da tecnologia, estamos sendo dominados por ela. Entenderam? E aí, qual é a sua decisão? Você que está aqui hoje está entendendo o que fazer. Nas nossas comunidades eclesiais de base, comunidades religiosas, de qualquer grupo que está aqui na igreja, é um desafio missionário ou não é? Ah, padre, a gente se encontra lá no grupo do WhatsApp. Ótimo, se encontra não, se comunica. Deixa a mensagem. O que é mais gostoso, deixar uma mensagem lá ou dar um abraço pessoalmente? O que é que faz melhor a saúde? Um abraço, sentir, né? Sentir a convivência. Então o desafio paroquial, missionário, o desafio de cada comunidade é persistir, insistir na convivência da comunidade. Criar momento de convivência.
A começar de casa. Eu já conheço famílias que quando passa o dia trabalhando, quando chega, o telefone é guardado, não se usa não. Para conviver. A cultura do individualismo está pegando força. E isso acontece outro problema que o Papa coloca. O descarte humano. O cara mais rico do mundo agora é trilionário. Sabe o que é isso? Trilionário. Vocês ouviram na internet isso? Elon Musk, né? O cara mais rico do mundo. Ele tem dinheiro mais do que 90 países juntos. Sozinho. Às custas de quê? Da tecnologia. Ele tem na mão, ele pode, com apertar de botão, parar o Brasil. Porque ele tem o controle digital na mão. Pode parar o mundo. Diga aí, bichinho. Estamos ferrados. Esse cara rico, ele pode parar o mundo com apertar de botão. E estamos sob controle dele. Ele é o dono da Meta, do Facebook, né? Meta aí manda o Facebook, Instagram. E agora o Starlink, né? E agora ele está lançando um celular aí, que você pode pegar a internet em qualquer quintal do mundo. Vai quebrar com um bocado de empresas. E a riqueza dele vai quadruplicar. Ele vai mandar na internet do mundo. Está mandando já. Por que eu estou dizendo isso? Acorde para o tempo. Para que você não seja objeto de controle. Eu pergunto, é fácil isso? Até os professores, várias profissões estão perdendo a sua capacidade, o seu espaço. Tem muita gente que vai na internet para se confessar com a inteligência artificial. Tem gente que procura o médico, já vai ao médico dizendo ao doutor o que é que tem e o que é que vai tomar. E o povo do médico só fica espiando para a casa do paciente. E o que ele disse? Ele buscou na onde? Nas redes sociais. O professor passa um trabalho de escola, o menino vai na rede social e diz o que quer, já sai pronto. Se o professor for inteligente, ele percebe que ele não fez aquilo. Quer dizer, ninguém mais está raciocinando. É cola e copia e cola. Ctrl C, Ctrl V. Mas o que é que isso tem a ver com a vida da comunidade? Vejam, para concluir, porque a noite é pouco, pequena para isso, mas fica aí, para a gente, na convivência desses dias, a gente não perder de vista, primeiro ponto, na primeira leitura, Deus chama o povo judeu de meus filhos. Isso vale para nós também ou não vale? Somos todos filhos somos família de Deus. Não se esqueçam disso. Primeiro aspecto. E por isso, seja lá quem for, independente de gênero, diga isso para as pessoas. Rapaz, se valorize. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Faça como os índios. Aí eu me lembro dos índios, viu? Você é meu parente. Todo mundo é parente, né? Olhe para quem está ao seu lado. Você é meu parente, diga. Olhe para quem está ao seu lado, diga. Ei, você é meu parente. Viu, Caba? Você é meu parente, viu? Caba, você é meu parente, viu? Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor. Não, peraí. Concluindo, ainda faltam 2 pontinhos só. Paciência aí, padre. Outro ponto.
Todos nós somos família de Deus. Segundo ponto, reconhecendo o outro como família, insista a começar de sua casa, momentos de vida da família. Nessa sociedade que está isolando a gente, a igreja, a paróquia, tem que ser esse ponto de encontro de família. Na sua comunidade, na sua família, a paróquia deve ser uma rede de comunidades. E estimular momentos de convivência, de comer uma galinha junto, celebrar um aniversário, até batizado de boneca, façam junto. Para quê? Para a gente não se isolar. Concordam? Não é bonito quando a família se reúne para tomar uma cervejinha junto? É bom, não é? É. Não percam isso. Agora façam uma coisa, quando estiver em família, guarde o celular. Faça isso em casa. Ei, bota o celular aqui. Ninguém com celular. Que adianta a reunião de família se cada um está vendo o celular? Terceiro ponto. A esperança da igreja sempre esteve nas periferias, padre. Já percebeu isso? Os ricos nunca seguraram a igreja. Não tem na história isso. A igreja sempre resistiu no restinho de Israel. Pode ler qualquer livro de história. Qualquer livro de história. Quem segurou a igreja foram os mais fracos. Os pequeninos. Os desempregados. As pessoas que focaram primeiramente o amor a Deus. Se a gente fosse depender dos ricos do mundo, a gente estava ferrado. O que eles trazem para a gente, o que é? Guerras. O que eles produzem para o mundo, o que é? Guerras, injustiças, maldade, exploração do povo. Então, a nossa esperança em Deus se mantém firme na nossa união. Por isso que a gente disse que a comunidade é a melhor forma de segurar, de manter a esperança de pé. Vamos juntos? A comunidade é a melhor forma de manter a esperança de pé. Concordam? Então fortaleça as comunidades de vocês, fortaleça a família e que a graça de Deus esteja sempre no meio de vós. Amém.